Do berço ao túmulo. Este é o nome de uma das mais estudadas estratégias de marketing. Ela consiste em nos seduzir usando produtos que apelam para os nossos sentidos mais primordiais, seja pela mistura de cores, pelo uso de personagens infantis ou pelo chamado cheiro de juventude. Quem vende quer nos convencer de que precisamos de tudo aquilo que compramos. Mas como esse desejo de consumo se manifesta em nossas mentes? É a esta pergunta que os profissionais do Laboratório de Neuromarketing da Fundação Getúlio Vargas tentam responder. Oi, Nick. Lola. Nos sonhos ou na realidade, agora cabe a nós, Nick, eu não sei porque não humanos, acredita em encontrar mim. Eu não sou novos seu tipo, jeitos pode de acreditar. falar com eles. Ouvir os pensamentos das mulheres transformou a vida de Nick Marshall, personagem de Mel Gibson no filme Do que as Mulheres Gostam. O publicitário mulherengo adquiriu esta capacidade depois de um acidente. E com ela, alavancou a carreira e mudou por completo o próprio comportamento. Obrigado, hein? Não há de quê, gostosão. 2 fatias de torrada 150. A ciência ainda está longe de ouvir pensamentos, mas já está bem mais perto de compreender melhor o que mexe fundo com os consumidores. Se ele ouvisse o que eu digo. Monsieur, precisa fazer cocô. O conhecimento sobre como funciona o cérebro agora já é usado pelo marketing para esmiuçar o que ocorre dentro da cabeça de homens e mulheres. No Laboratório de Neuromarketing da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, a tecnologia ajuda a desvendar os efeitos da propaganda no subconsciente. Informações preciosas e úteis. Ao perguntar ao seu público-alvo, ao seu cliente, o que ele acha do seu produto, uma série de fatores estão sendo levados em consideração na hora que ela declara, porque ao declarar, ela racionalizou em função do ambiente, do local, do que ela estava pensando naquele momento e determinados outros fatores que contribuem para a racionalização e a declaração naquele momento. Quando você parte para o entendimento do subconsciente do entrevistado, do seu público-alvo, você consegue descer mais profundamente no que ele percebe e não só no que ele percebe, no que ele sente naquele momento que entra em contato com o seu produto ou com sua marca. Sabendo disso, os pesquisadores da FGV usam alta tecnologia para fazer uma espécie de pesquisa de opinião, só que sem perguntas. Vou observar a sua respiração, vou observar o seu batimento cardíaco, vou observar a condutância da pele, vou observar as ondas cerebrais, vou, em alguns casos, fazer o magiamento, quer dizer, a imagem do cérebro naquele momento, para a partir daí fazer análise de quais áreas do cérebro foram ativadas quando ele teve contato com o seu produto. Os pesquisadores avaliam 3 áreas do cérebro: o neocórtex, a área ligada à razão, o sistema reptílico, relacionado aos instintos, e o límbico, que processa as emoções. Quando o nosso neocórtex, que é o córtex da razão, diz, olha, você não devia fumar, você não devia comer muito, você vai ficar obeso e tal, ao mesmo tempo, o nosso sistema límbico entra em ação o circuito de recompensa, que joga um neurotransmissor, uma substância que nos dá um certo prazer naquele momento que a gente faz aquele ato de comer ou de fumar. Entendeu? Então, na realidade, a gente precisa entender esses funcionamentos para que as campanhas não sejam simplesmente as campanhas com o objetivo de dizer você está errado. Porque, no fundo, ele, embora o consciente diga que está errado, mas o inconsciente dele, ele não se acha que está errado. E toda vez que ele recebe uma informação dizendo que ele está errado, ele gera procedimentos internos do subconsciente para compensar aquela sensação de, entendeu, de coisa errada e tal. Então, é importante que a gente entenda melhor a cabeça dos fumantes, por exemplo, se a gente quer desenvolver campanhas contra o tabagismo de forma mais eficaz. É importante a gente entender a cabeça das pessoas que são importantes na campanha da dengue para que a gente consiga tocar não só a razão, ela perceber, a campanha é bonita e tal, mas trazer lá do subconsciente aqueles sentimentos que vão fazer ela mudar a ação. Porque esse é que é importante. É a gente utilizar isso para mudar a prática das pessoas. Isso significa que a eficiência da mensagem é maior quanto mais ela estimular a emoção em vez da razão.
Ou seja, no mapa cerebral, significa que ela estimula com mais intensidade o sistema límbico do que o neocórtex. O produto que tem capacidade de engagement emocional, quer dizer, você emocionar as pessoas, ele tem uma capacidade maior de trazer recall e, consequentemente, de gerar mais venda futura. Mas para chegar a esta conclusão é preciso conhecimento científico e usar uma parafernália de equipamentos. Cada voluntário submetido a essa nova forma de pesquisa de marketing passa por uma preparação longa e minuciosa, que começa pela colocação de uma touca cheia de sensores. São eles que levam aos computadores informações sobre quais partes do cérebro são estimuladas durante os testes. Também são ligados os aparelhos que medem a pulsação, a pressão arterial, a respiração e até a capacidade da pele de conduzir sinais elétricos. Qualquer alteração biológica é percebida e processada. Além disso, uma câmera especial acompanha o movimento dos olhos e mapeia os pontos das imagens que foram observados pelos participantes da pesquisa. Nessa tela, a gente tem aqui o comportamento de todos os sinais fisiológicos que a gente está coletando da voluntária, né? A gente consegue sincronizar todos esses sinais fisiológicos com os dados de movimentação dos olhos e dilatação da pupila e fazer o batimento, a sincronização disso com o estímulo que está sendo demonstrado. Mas para que o teste seja válido, é preciso eliminar qualquer possibilidade de que fatores externos alterem os resultados. As pessoas têm que ter um padrão, digamos, de normalidade, né, neurofisiológica, para que a gente possa considerá-la típica e verificar que as reações que ela está tendo diante daquele estímulo que está sendo apresentado não se devem a fatores terceiros, como, por exemplo, se a pessoa está tomando um ansiolítico, ela mostra alterações neurofisiológicas. Se ela tomou café muito proximamente ao experimento, também. Se a pessoa não dormiu bem durante a noite, certamente os sinais neurofisiológicos dela também não vão estar apropriados e não serão considerados típicos, né, para serem incluídos num estudo como esse. Estes estudos são estratégicos para as empresas que contratam o laboratório de neuromarketing da Fundação Getúlio Vargas, portanto, são confidenciais. A nossa voluntária vai ser exposta a um teste escolhido pelos próprios pesquisadores para demonstrar como o organismo reage aos estímulos. Eles escolheram a campanha publicitária usada para divulgar a vacinação contra a gripe ocorrida no início do ano. Quando o teste começa, os computadores passam a receber uma enxurrada de informações. A cada segundo, 27 mil dados diferentes são coletados e processados. Depois passam por filtros matemáticos para retirar interferências, como a movimentação de um músculo, por exemplo. Só então os resultados são avaliados por neurologistas. A análise do movimento dos olhos é mais simples. O computador apresenta o resultado na hora. Esse é um heat map, né? Em português seria um mapa de calor. Quer dizer, quanto mais as pessoas se fixaram em determinadas regiões do estímulo, mais vermelho vai ficar o gráfico. Eu olhei mais para a barriga dela e qual o período que ela deveria estar tomando a vacina, que é com 6 meses. Uhum. Isso eu decorei, né, praticamente. Uhum. E a criança, depois que ela nasce, com 2 anos de idade. Uhum. Quer dizer, essa comunicação funcionou para você? Você entendeu o que era a campanha? Com certeza, a vacinação. E para quem é direcionada? Criança, idosos e gestante. Para esta pessoa, o que a gente verifica é que atingiu os objetivos de mostrar que vai ter campanha de vacinação para esses 3 públicos. Estes mesmos equipamentos foram utilizados pelo laboratório da FGV para verificar como as mulheres avaliavam a presidente Dilma antes das eleições e aos 100 dias de governo. Os pesquisadores perceberam uma mudança significativa na percepção das eleitoras ao apresentar a foto oficial com Dilma Rousseff usando a faixa presidencial. Antes das eleições, as pessoas não tinham uma identidade, digamos assim, um engajamento emocional com a presidenta Dilma. Que depois das eleições, esse engajamento foi construído. Na realidade, o fato dela ter assumido a presidência já começou a gerar um engajamento emocional dos entrevistados com a presidenta
a um nível muito maior do que ela tinha antes das eleições, mostrando que ela começou um processo de, digamos, independentização ou de aproximação desse público, foram as mulheres que a gente entrevistou, né, sem a necessidade da figura do presidente Lula. Com esta técnica, os pesquisadores esperam poder responder exatamente o que os consumidores pensam. Nosso programa fica por aqui, mas continua na internet. Visite nosso blog no site g1.com.br/globonews. Até a semana que vem.